O Salles Studio Graffiti TV. Estamos aqui na Livraria HQ Mix para entrevistar o Will. Will, fale um pouco sobre você. Você sabe onde eu nasci, é isso? Nasci em São Paulo, há 50 anos atrás, na zona leste da cidade. E desde pequeno eu gostava de quadrinhos, né? E eu desenhava desde os 7, 8 anos. Eu já comecei a desenhar e sempre quis trabalhar com desenho. Mesmo sem saber, antigamente, na minha infância, essa coisa de trabalhar com desenho, o que eu poderia fazer com desenho, eu queria trabalhar com desenho. Né? Eu sempre tive essa ideia na minha cabeça. Sempre li quadrinhos, né? Então... Qual foi assim a sua primeira publicação, né? Já como assim profissional, né? Que você mais considera? É assim, em 89, assim, eu sempre quis trabalhar com desenho. Então, em 89, eu fui trabalhar numa editora como ilustrador. Né? A minha formação é para ilustrador. Eu sou formado em ilustração e publicidade. Então, a minha formação me jogou numa editora. Então, eu comecei a trabalhar com ilustração em 89. Então, eu trabalhei de 89 até 99 nesse ramo da ilustração, com ilustração e design gráfico. A partir dos anos de 95, mais ou menos, eu já comecei a trabalhar com design também. Em 99, eu resolvi entrar no universo das histórias em quadrinhos. Então eu comecei a acompanhar os eventos de quadrinhos. Eu fiz um curso, uma oficina com o Álvaro de Moya de história em quadrinho, onde eu conheci muita gente. Conheci o Hugo Alberto Costa, eu conheci o Jal, eu conheci o Fernando Gonzalez. Tive aulas com eles, né, nessa oficina. E isso me jogou dentro do universo dos quadrinhos. Nessa oficina eu conheci pessoas. E essas pessoas que eu conheci ali, a gente acabou formando um grupo aonde surgiu o Subterrâneo. O Subterrâneo é um fanzine, ainda é um zine, a gente publica até hoje. Foi ali que eu comecei a publicar quadrinhos. Comecei a publicar o meu personagem, o Citralman, no Subterrâneo. Então, em 99, mas eu comecei a entrar nesse mundo. Em 2004, com essa turma, em 1999, eu resolvi entrar nesse universo das histórias em quadrinhos de verdade, para valer. Né? Para não só ser um leitor de quadrinhos, mas sim um produtor de quadrinhos. Aí encontrei uma turma, a gente se reuniu, começou a fazer encontros mensais para falar de quadrinho, para conversar, para ver, para entender o universo. Comecei a participar, a ir nos eventos, frequentar o HQ Mix, frequentar o Angelo Agostini. Em 2004, com essa turma que a gente tinha reunido lá, algumas pessoas, a gente criou um fanzine chamado Subterrâneo. Foi ali que eu comecei a publicar o Citralman, meu personagem. Então, a partir de 2004 é que realmente eu comecei a ter um personagem publicado. Agora, me fale assim sobre outras publicações suas depois. Então, como o Subterrâneo foi criado em 2004, então aí eu comecei a conhecer mais pessoas. Por causa do Subterrâneo, que a gente fazia os desenhos, o Subterrâneo montava, eu pegava a minha parte dos fanzines e eu ia nos eventos e ia distribuindo os fanzines para as pessoas. E ali eu fui conhecendo outras pessoas, fui conhecendo outros autores, também estavam produzindo outros materiais, outras revistas e tal. A partir desse contato, você começa a fazer amizade com as pessoas e tal. E aí, então, além do Subterrâneo, eu comecei, então, a participar de outras revistas. Então, o Subterrâneo foi o início
da minha trajetória dentro dessa coisa dos quadrinhos. Então aí eu comecei a conhecer as pessoas, então aí rolou, por exemplo, A Mosca no Copo de Vidro. Eu conheci o Eloir, né, que é o editor do Bigorna, a gente resolveu fazer uma revista. Então, a minha primeira revista publicada, uma revista mesmo assim, foi A Mosca no Copo de Vidro. Aí dali eu publiquei uma revista do Citralman. Aí, ao invés de publicar só no fanzine, eu fiz uma revista dele. Então também tinha uma revista do Citralman. E aí foi, assim, comecei a participar. Tempestade Cerebral, comecei a participar da Tempestade Cerebral. O próprio Subterrâneo lançou edições especiais em formato revista, onde eu também participei, com o Citralman, fazendo a diagramação das revistas e tal, porque eu sou ilustrador, design gráfico, além de quadrinista, então eu também faço esse tipo de trabalho. Você tem algum projeto que você não publicou por algum motivo ou outro, mas gostaria de ter sido publicado? Não, assim, esse ano eu tenho um projeto que eu vou trabalhar esse ano, que é fazer... Eu tenho um outro personagem chamado Demetrius Dante, que é um detetive do absurdo. É um personagem que transita no meio sobrenatural, digamos assim, né? Lendas urbanas. Ele se confronta com lendas urbanas ou coisas sobrenaturais. Então, eu tenho uma ideia de lançar esse ano, de produzir esse ano, e lançar esse ano, talvez no final do ano, talvez no final de 2011, um álbum só com histórias do Demetrius Dante. Então, esse é o meu projeto, assim, para esse ano. E, assim, Will, você tem alguma influência ou referência que todo mundo começa imitando um artista? Vários. Qual seria para você a sua referência mais forte? A minha primeira referência como ilustrador, como ilustrador, digamos assim, é o Ziraldo, né? Eu comecei desenhando com uma coisa do Ziraldo, assim, eu gostava muito das mãos enormes que ele fazia, as mãos grandes que ele fazia, né? Eu gostava muito de desenhar, eu gosto muito do desenho dele, e foi a minha primeira influência, desenhando assim, sem pretensão, né? Desenhando sem muita pretensão. Eu sempre tive a ideia de trabalhar com quadrinho, com ilustração, mas nessa época eu sem muita pretensão. Aí, profissionalmente, a minha influência é o Orlando. Quando eu comecei a trabalhar na editora, como ilustrador, realmente, quando me deram um emprego de ilustrador, a minha influência era o Orlando. Eu via os trabalhos do Orlando e achava muito legal os trabalhos que ele fazia, o desenho dele, o estilo dele rápido, o estilo dele, né, aqueles personagens que ele fazia, aqueles bonecos que ele fazia, muito legais. Então a minha influência nessa época de trabalho é o Orlando. E aí, depois, assim, ao longo do tempo, você vai aprimorando, você vai incorporando coisas suas mesmo no trabalho e as coisas vão mudando, né? O seu traço vai ganhando uma personalidade e tal. Eu não sei se meu traço tem uma personalidade. As pessoas dizem que meu traço tem uma personalidade, as pessoas olham o desenho e reconhecem o traço do Will. O pessoal já fala, hoje em dia, muita gente fala para mim, pô, eu vi o desenho, não preciso nem ver a assinatura, é o Will, já sei que é o Will. Eu fico muito contente, porque eu consegui chegar num resultado que as pessoas reconhecem, né? No quadrinho, assim, eu li muita coisa. Eu li o Will Eisner quando era adolescente, eu li, sei lá, o Moebius, muita coisa. Então, tem muita influência, o quadrinho tem muita influência desses autores, assim, né? Até hoje eu tenho influência, eu vejo um desenho legal e aquilo me dá um ânimo, assim, eu tenho Darwin Cook, por exemplo, desenhista que eu vejo agora, nossa, me anima muito a fazer um trabalho que chegue ali, que fale, putz,